Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Isabel Silva, consultora de tecnologia e transformação digital. O tema de hoje é Voando Alto, como os drones estão transformando a agricultura. Hoje estamos aqui com nossos convidados, né? Muito bem-vindos. Obrigado, Isabel. Primeiro, agradecer a essa chamada nossa aqui. Acho que o drone ele está numa ascensão dentro do agro brasileiro, né? Acho que está no momento que a gente vê muito hoje drones de pulverização, prestação de serviços. Então, acho que é um assunto bem interessante da gente comentar um pouco aqui, né? E só me apresentando um pouquinho, né, pessoal? Meu nome é Rafael Silva, né? Eu sou CEO da Agro Digital Cerrado. Tenho grande experiência aí no mercado em relação a serviços de drone, a serviços de agricultura de precisão. Toda a minha trajetória dentro do agro, nasci lá dentro da fazenda, lá com o pé na terra mesmo. E a gente hoje acho que vai falar um pouquinho aqui de como que tá esse caminho, essa evolução aí dos drones. E o Luiz está aqui, que é um cara Hum, totalmente especialista aí, que vai se uhum, apresentar também, falar um pouquinho aí dele, de tudo que ele trabalhou até o momento. Então, Luizão, fica à vontade aí. uhum. Muito obrigado, Isabel, primeiramente pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi o convite de poder compartilhar esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Eu me formei na FATEC de Pompeia, eu sou da cidade de Oriente, interior de São Paulo. Trabalhei por um longo período como técnico em geoprocessamento agrícola, sempre focado em projetos agrícolas, né, geoprocessamento e projetos de plantio. E há 3 anos eu estou como prestador de serviço na área. Então eu já vi de tudo, tudo acontecer em todos os tipos de cultura, já vivi muita coisa interessante aí que a gente vai comentar sobre isso hoje. Tá aí. É, e eu trabalhei com o Luiz, né, Luiz? A gente trabalhou É, no início no início de tudo. dessa parte de serviços, né? A gente trabalhava num grande grupo do agro e, cara, a gente viu de tudo, viu? Desde fazer projetos e soltar lá no campo, o cara não ter a segurança de soltar um projeto de linha no campo. Sim. Isso aí estamos falando 2012, Uhum. 2013. Estamos aí para 10 anos já, mais de 10 15 anos anos. nessa área trabalhando. Então, pode-se dizer que a gente viu de tudo mesmo, tá? Ah, maravilha, por isso que a gente está aqui hoje, né? Para falar disso Isso. aí. E uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Drone, Vant, e aí, qual que é essa diferença? Como que a gente usa isso de fato na agricultura? É, eu acho que assim, ó, acho que tem que ter uma clareza, né? Quando a gente começou lá atrás, o nego chamava de drone, chamava do aviãozinho, É. chamava de zangão, tinha uns que davam o Zangão. apelido de zangão, Dedo mas duro. dedo duro também, né? Que ficava sobrevoando as áreas. Mas acho que a principal definição hoje de drone é VANT, né? Que é um nome mais popular, o nome correto da gente chamar esse tipo de equipamento, né? Que é um veículo aéreo não tripulado, né? Por isso que tem essa sigla, né? Lá nos Estados Unidos é UVA, aqui no Brasil é VANT. E acho que, assim, tem diferenças dentro da classificação do VANT, né? Então acho que o Luiz, que é muito mais técnico que eu aqui, pode dizer também, né, Luiz? Isso. Por exemplo, a gente trouxe um modelo aqui muito simples. A gente chama de drone ou asa rotativa. Por que asa rotativa? Ele precisa se manter estável no ar, sempre com os motores ligados, ele consegue ficar estável. A gente comumente chama de drone, mas drone é um apelido, na verdade. Eu posso chamar um asa fixa de drone também. Mas a gente, no dia a dia, comumente chama esse de drone e o asa fixa, que é mais parecido com o planador, de Vant. Mas, na verdade, os dois podem ser chamados de drone ou de Vant. Só muda a aplicação de cada um dos modelos. É que quando a gente fala Avante, é meio complexo É, explicar as É, siglas, então uhum. a gente Fala tenta drone. traduzir para o produtor de uma maneira mais fácil. Pô, é um serviço de drone, é um drone que vai voar a sua área, é um equipamento. É mais Isso, popular falar é, drone. isso ajuda bastante a gente a falar a linguagem do nosso cliente final. Acho que isso tem toda a importância do nosso negócio. certo. E tem alguma regulamentação, alguma coisa na hora que eu vou sobrevoar uma lavoura, uma área? Como que é isso aí? Tem sim, é bem extensa, são bastante, Sim. vários pontos. Depende do tipo de drone, da capacidade de carga que ele consegue levantar. Um drone desse é completamente diferente de um drone de pulverização e de um asa fixa também. O que diz na regulamentação para serviços topográficos, igual a gente Uhum. vai comentar aqui hoje, é até 120 metros de altura, assim, é o básico que a gente precisa saber. No máximo 120 metros de altitude
de altura de voo. Quando a gente começou, quando a gente começou, não tinha nem essa Não regulamentação, pra tinha você ter nada uma muito ideia. escrito, Então, não. você ia fazer um voo de van, tipo, tinha um monte de regra, um monte de preenchimento de papelada. Isso lá em 2012. Era muito mais burocracia do que execução de serviço. Isso. Uhum. Agora não, já com essa mudança da regulamentação que aconteceu principalmente o ano passado, tanto para os vans que capturam a imagem lá no campo, quanto também para os drones de pulverização, está ficando muito mais fácil realmente prestar serviço, executar serviço, mas claro, tudo dentro da lei, dentro daquilo que pede dentro das regulamentações, tá? Certo. Uma dúvida que sempre surge, a gente vê, é a questão da utilização das imagens de satélite. Qual que é essa diferença da gente, eu posso utilizar a imagem de satélite para fazer esses projetos ou não? Como que é essa questão? Acho que aí dá para você falar em questão da qualidade, do pixel, de tudo isso, como que é? Sim. Ô, Luiz, acho que antes da gente falar sobre isso, Isabel, acho que a gente Claro. poderia falar do que serve o drone na agricultura, É. entendeu? Por exemplo, o drone ele tem várias usabilidades, e aí a gente fala assim, ó, tem várias usabilidades. Aí estamos falando de mineração, estamos falando de Uhum. toda a parte de Rodovia, projetos, rodovia, projeto hidrelétrica. de cidade, tudo isso daí. Mas a gente focando um pouquinho aqui dentro do nosso negócio, que é o agro mesmo, a gente tem uma visão assim, eles são utilizados em várias etapas na lavoura. Então, vou dar um exemplo. Monitoramento de lavoura. Hoje, praticamente, tem muitos drones que são utilizados para monitoramento de lavoura. Então, faz ali a verificação do stand inicial da lavoura, né? Verificar quantas plantas tem por talhão. A gente tem toda a parte também de olhar a saúde da lavoura, que é enxergar como é que está o desenvolvimento dessa planta, para você fazer, às vezes, uma aplicação a taxa variável, né? Às vezes é uma reboleira de nematóide, uma reboleira de alguma praga de solo, ou até mesmo uma praga foliar que é possível você identificar e aplicar localizado, né? A gente tem toda a parte também de regulador de crescimento. A gente utiliza a imagem de satélite, às vezes, para fazer essa execução, mas para você ter precisão na aplicação, realmente a gente trabalha com a imagem do drone para ajudar a ter uma imagem ali de melhor qualidade, né? Tem outras aplicações, por exemplo, na pecuária, tá? Contagem de animais, verificação de pastagem, verificar como está desenvolvendo as plantas daninhas, né, nessa lavoura. Tem toda a parte, eu vou dar um exemplo de usinas. Usina praticamente, né, Luiz, usa em todo o processo drone, né? No planejamento inicial, que é lá e fazer um voo Isso. da área para saber se tem uma erosão e como que a área de preparo de solo vai ter que entrar nessa fazenda. Depois a gente faz um voo de precisão com essa terra mais limpa, para aí sim fazer os projetos, né? Isso. Os projetos de linhas de plantio, né? Sistematização, linha de plantio, que é o que a gente vai comentar um pouco aqui. Nasceu a cultura, tem mapeamento de falha. Pra ter uma ideia, a gente voa a lavoura após o nascimento da cana, identifica são esses pontos de falha para fazer um replantio, tá? E eu acho que isso conecta muito com o que você ia comentar, de será que eu uso imagem de satélite ou uso drone? Sim, com E o Luiz certeza. aqui, como técnico, ele pode dizer muito bem isso, onde que eu utilizo o quê, né? Sim, Acho que essa é a grande diferença, né, Luiz? sim. Eu lembrei, você falou agora, deixa eu falar um exemplo. A gente presta um serviço para drone de pulverização, mas a gente usa 2 drones. Um para fazer o mapeamento, que é um drone com alta precisão, planimétrica, para aí sim fazer as identificações das daninhas, para aí sim colocar o arquivo lá final no drone de pulverização, né? Aplicação localizada. Então a gente usa 2 drones Aí, para ó. um serviço final, né? Ah. Porque a gente precisa dessa precisão, que é linka com a pergunta que você me fez. Dá para usar a imagem de satélite para fazer inúmeras coisas, mais especificamente falando em projetos de linhas de plantio, não dá. Porque não é nem a resolução da imagem de satélite. Você pode comprar uma imagem de satélite com resolução super alta. Só que o problema dela é a precisão planimétrica. Por exemplo, quando você coloca no GPS do seu celular, eu quero chegar no endereço tal. Você vai chegar lá, mas você vai errar um quarteirão, você vai errar uma rua, talvez paralela. E é esse mesmo erro que a imagem de satélite traz pra gente. Precisão planimétrica, né? O erro em X e Y. Aí imagina você fazer um projeto de pulverização, uma linha de bordadura que tem uma cerca. Você errar 3, 5 metros ali, bater a barra do pulverizador na cerca, numa árvore. Como é que você vai desviar de um centro de um pivô com o pulverizador se você não tem precisão em X e Y? Já o drone consegue trazer essa precisão X e Y na casa dos centímetros pra gente. Seja esse drone, seja a coleta de pontos de controle, ou seja o drone com RTK, PPP, né?
Então essa é a diferença, precisão planimétrica. E também lembrando que assim, né, o drone não importa se tem nuvem, você vai lá e executa o voo, você tem a qualidade planimétrica, mas principalmente assim, se a gente pegar regiões do Mato Grosso, regiões aqui do Goiás, praticamente se você pegar final do ano que você tem que fazer um voo mais direcionado a uma aplicação localizada, algo assim, você tem nuvem e aí a imagem de satélite praticamente ela é descartada. Mesmo com os filtros, mesmo com o Uhum. satélite passando a cada um dia, às vezes fica lá 15, 20 dias a nuvem e você não tem uma imagem de qualidade. Então isso também influencia muito. O drone, Sim. acho que é possível, né, Luiz, trabalhar com os dois, mas sempre quando falar de precisão, aí a gente parte realmente para o voo do drone para captação de imagem lá no campo. Sim, você pode até comprar uma imagem de satélite e ter nuvem lá. Você pagou a imagem e tem nuvem, você não consegue usar. Aí, ó. Interessante. E uma coisa, vocês falaram, né, que existe a asa fixa, a rotativa. Tem alguma diferença de operação, de rendimento para realizar esses serviços? Como que é? Tem sim. Por exemplo, esse aqui, o rendimento dele é muito menor do que uma asa fixa. Ele precisa se sustentar no ar, né? Ele precisa ficar com os 4 motores ligados para ele se sustentar no ar. Então ele está gastando energia. Ele, assim, ele é específico para serviços pontuais, para serviços menores, coisas pequenas, projetos, pode ser pequeno, inspeção de áreas pequenas. Você não vai conseguir voar 1.000 hectares com um drone desse num dia. Você vai ter que ter, sei lá, umas 15 baterias para você ficar trocando elas. Com um vento muito forte, uma bateria de um drone desse dura 10 minutos. Então não tem como. É. Agora o asa fixa, como ele é muito parecido com um planador, ele tem uma hélice só, né, os modelos mais comuns, ou na frente ou atrás, e ele fica se sustentando no ar com a sua própria aerodinâmica. A hélice impulsionando ele e ele como se fosse um planador. Então o rendimento dele é muito maior. A bateria dura horas. Você deu uma ideia, assim, ó, esse daqui é 10, 15 minutos, né, Luiz? Um voo acho que Isso. não dá nem isso. Não, Um asa fixa que usa essa característica de planar passa de horas, né? Tem passa de equipamentos que horas. passam de horas. Então, é muito relacionado ao rendimento, à necessidade, né? A gente recomenda drones menores até para o nosso cliente. Cara, compra um drone pequeno para você fazer Fazer inspeção, alguma entendeu? inspeção. Usa para inspeção. O que que é Uhum. inspeção? Encontrou uma mancha na imagem de satélite, tem algo ali que você... É o que a gente sempre comenta também, né, Luiz? A gente enxergar a lavoura de dentro da caminhonete é um negócio, de cima é De outra cima é história, entendeu? outra Então história. a gente recomenda para o produtor esse drone menor para fazer a inspeção, né? E aí a gente deixa quem tem que trabalhar, quem tem que fazer o negócio realmente de captura de imagens, o asa fixa. Então, acho que essa é a principal diferença dos dois, né? Rendimento, principalmente, e a finalidade de cada um, né, Luiz? Dependendo do produto, que aí sim a gente faz a escolha do drone, mas é muito nesse sentido, né? Nós estamos falando de um drone aqui de, sei lá, 13 mil, 15 mil, né, Luiz? Um pequeno, acho que até Sim, menos, né? até 3 mil menos. hoje, né? Sim. E um asa fixa aí, vamos falar, um mediano para não falar o top, cara. Nós estamos falando de 100 mil, Uhum. 150 mil equipamento. Então, são definições diferentes. Quero precisão, quero rendimento, nós vamos voar com o grande, vamos executar projetos com os grandes, tá? Depende muito também do produto que vai ser entregue e do tamanho da fazenda, né? Que igual o Luiz comentou. Acho que essa é a visão, tá? Certo, maravilha. E explica assim pra gente como vocês ajudam o dia a dia do produtor com essa ferramenta, né? Como que é o dia a dia do produtor utilizando isso aí? Tem algum serviço específico que ajuda? O que que vocês podem falar pra gente nesse sentido? Hoje, dentro da AgroDigital Cerrado, a gente tem serviços que são específicos de drones, tá? A gente tem serviços de, por exemplo, sistematização de lavoura, né? É um trabalho de principalmente de clientes ali que estão em abertura de áreas, né? Que estão abrindo áreas. A gente tem serviços de linhas de plantio e pulverização, né? Focado realmente em ajudar o produtor a se planejar antes de ir executar na lavoura, né? E também a gente tem serviços, por exemplo, da Smartline, que é um serviço moderno, né? Que nós temos hoje. Acho que é o principal serviço nosso dentro da empresa, que ajuda realmente ao produtor ter uma linha inteligente ali para que ele possa realmente produzir mais. Esse é o nosso foco, tá? E a gente ajuda isso no dia a dia. A gente ajuda a fazer com que o produtor realmente ele tenha serviços, né? Tenha uma usabilidade, principalmente da tecnologia que ele já adquiriu, né? Às vezes ele adquiriu um piloto automático, ele adquiriu uma máquina lá que faz corte de seção, né?
na pulverização, ou ele tem uma máquina que faz, por exemplo, plantio e tem o desligamento linha a linha. Então, os nossos serviços referente a drone é muito, muito mais no foco de poder fazer com que o produtor utilize mais a tecnologia que ele comprou, tá? É um complemento. E o cara vai lá na Isso, concessionária, às vezes ele compra lá um piloto, 100 mil, um né? piloto, aí compra um desligamento de linha a linha, mais 100 mil na plantadora. Aí quando ele soma esse pacote tecnológico, chega lá a R$500 mil num conjunto de equipamento. E a gente tem esse serviço realmente para ajudar ele a enxergar melhor como ele utilizar essa ferramenta, tá? Então a gente trabalha muito disso. E uma visão muito do que a gente tenta trazer também para o negócio brasileiro cara, vamos se planejar sempre antes de executar, né? Não sair Maravilha. só no campo executando e correndo depois atrás, o que a gente comenta, às vezes correndo atrás de resolver as dificuldades ali do dia a dia. Então o drone vem muito nesse sentido, vamos se planejar, né? Antes de executar, gastar 80% da energia planejando e gastar 20% da energia executando, tá? Então esse é um pouquinho do foco dos nossos serviços. Então, Rafael, você falou pra gente alguns serviços, né, da Agrodigital Cerrado, utilizando o drone, né, como uma fonte de dados. Pode explicar pra gente como que funciona essas etapas para a criação desses projetos? A gente dentro aqui da Agrodigital Cerrado, a gente tem uma visão bem diferenciada de projetos, tá? A gente não faz nenhum projeto sem ter uma consolidação de dados, sem ter uma informação que leva a gente a ter segurança realmente para a gente gerar uma linha de plantio, para a gente gerar um projeto de sistematização. Então, qualquer decisão que é tomada aqui dentro da execução de um serviço é baseada em dados. E eu acho que esse é um grande diferencial nosso em relação a alguns serviços, algumas prestações de serviços que estão aí no mercado. Então, o nosso foco vamos tomar decisões em cima de dados. E aí, para a gente tomar essas decisões, para fazer um projeto de sistematização, linhas de plantio ou a Smart Line, né, que é um dos nossos principais produtos, a gente praticamente levanta informações, né, no campo, né, processa os produtos anteriores, a gente faz um processamento de produtos anteriores para entender como é que é o comportamento dessa fazenda, desse talhão. E aí, acho que muito mais tecnicamente, né, o Luiz pode passar para a gente quais são essas etapas, né? E acho que essa é a visão, né? Levar um serviço baseado em dados, tá? Maravilha. Bom, o drone a gente vê ele como a coleta desses dados, a primeira etapa do processo, que ele nada mais é do que uma câmera com hélice e GPS. Então ele vai tirando foto e a gente tem a coordenada das fotos. A gente junta isso depois no processamento e gera o ortomosaico e o MDT, que é o modelo digital de terreno. Olha que legal, ó. Dá pra gente ver as etapas desse projeto. Esses são os dois primeiros ali, ó. Ali já tá a Aham. vetorização, mas é o ortomosaico e o MDT, né? Que é o terreno. É o relevo, a representação do terreno. O Legal. ortomosaico, que é a imagem de alta resolução, a gente usa aí para fazer projetos 5 centímetros, o tamanho do pixel, mais ou menos, 3 a 5 centímetros, já é excelente. A gente consegue ver muito detalhe, consegue ver árvores, consegue ver cerca, consegue ver o centro do pivô, o rastro do pivô, consegue ver tudo com detalhes. E junto com isso a gente gera o MDT também, que é também uma imagem digital. O MDT, cada pixel da imagem digital é uma imagem que a gente tem no nosso celular. Se você der um zoom o suficiente, você vê os quadradinhos. Aqueles quadradinhos são os pixels. Cada pixel tem uma informação. No caso de uma imagem digital, igual ortomosaico, é cor. RGB, né? Vermelho, verde e azul. Compõe uma cor, a gente enxerga colorido. Já o MDT, mesma coisa. Um pixel, cada pixel, só que ele tem uma informação de altimetria. Então, com isso, eu formo a superfície do meu terreno, também com os 3, 4 centímetros de resolução que a gente fez o voo. Então, esses dois produtos são os principais, os básicos, assim, a geração desses dados para a gente fazer um projeto de qualidade. A gente brinca que o MDT é tipo uma tomografia ali, a tomografia do osso ali, que você vê todos os isso, relevos. vê- Então, assim, faz o voo, gera essas fotos, a junção dessas fotos, ou igual a gente vê numa imagem do Google, um fundo de mapa, são várias fotos unidas, que chama ali o ortomosaico, né? E a gente trabalha sempre com o modelo de elevação do terreno, né? O MDT, para ser o produto básico, a base, para a gente começar e sim criar informações em cima dessa fazenda, né? Que são as demais que o Luiz aqui vai explicar,
que ajuda a gente a realmente começar a olhar e tomar decisão, né? Qual que vai ser a melhor maneira de se projetar esse carreador, essa curva, né? Essa linha de plantio, né? O que a gente quer no Olha, final é uma linha inteligente. É isso que a gente busca. A gente quer que a gente leve para o campo uma linha que vai devolver para o produtor maior produção. Esse é o nosso negócio, tá? ó, chique. Exatamente, a gente quer um porquê da Isso linha, né? aí. Não ser só uma geometria lá e, aqui é o tiro mais longo e tá ok. Não, não é só isso. Então a gente precisa de tudo isso antes de começar a projetar a fazenda. Certo. Maravilha. A gente falou toda essa questão de fonte de dados, a geração, né? A gente viu um pouco sobre a geração de tudo isso. Eu queria entender, queria que vocês falassem um pouco dos benefícios da gente criar isso, gerar isso, levar até o produtor isso. Que vocês podem falar pra gente, que vocês veem no dia a dia, né? Vocês trabalham com isso já há anos. Eu acho que assim, acho que o grande benefício é, primeiro, né? A gente está levando um projeto que é baseado em dados, né? A gente comentou sobre Porto Mosaico, MDT, mas a gente tem, por exemplo, para fazer qualquer projeto, o mapa de declividade, né? Que o Luiz pode explicar um pouquinho melhor. A gente tem uma base de dados, tipo curva de nível, né? Tem um fluxo de enxurrada. Então, a gente tem uma base de dados que vai trazer vários benefícios para esse produtor, né? E eu acho que o Luiz podia comentar um pouquinho sobre essas informações que a gente constrói, para aí sim a gente falar de benefícios finais, realmente, o que ele sente lá Ah, na linha de claro. frente, entendeu? Sim, depois da primeira etapa ali, que seria as primeiras 3 imagens, né? A coleta de dados, o processamento dos dados. Aí sim, depois disso a gente faz o quê? A gente gera um mapa de declividade e também é uma imagem digital, só que aí cada pixel não vai ter informação de altimetria, e sim de declividade. A gente fala declividade em agricultura em porcentagem, né? Eu andei 100 metros na horizontal e eu desci 1 metro na vertical, eu tenho 1% de declividade. Então cada pixel me mostra é, me mostra isso. Então, olhando ali, a gente consegue ver aonde a área é mais caída, né? A gente fala onde é mais plana, tá ali na cor azul. Então, a gente sabe trabalhar, a gente sabe onde são os divisores de água, onde são os acúmulos de água, que isso é muito importante em um projeto. Vai definir onde eu vou colocar minhas estradas, onde eu vou sugerir estradas, por exemplo, e onde eu vou sugerir que não tenham estradas também. E também uma outra forma de representar a altimetria do terreno são as curvas de nível. De 1 em 1 metro, de 5 em 5 metros, também fica uma forma mais fácil da gente entender como que é o relevo do terreno, que é a imagem do meio ali. Também consigo identificar os acúmulos, os divisores de água, onde eu posso colocar estradas, mesma coisa. Só um outro formato de representar o MDT. E o fluxo de enxurradas, ou escoamento superficial, que me mostra a simulação da chuva no terreno. Olha. Tá vendo que é tudo com base Uhum. no MDT. A partir do MDT eu consigo gerar tudo isso. E ele me mostra exatamente isso. Tá vendo aqueles risquinhos ali que eles vão ficando mais grossos e de cor mais pro vermelho. Quer dizer que acumula água ali naquele ponto. Então ali naquele ponto eu sei que tem uma microbacia hidrográfica ali. A chuva que acontecer ali vai acontecer exatamente aquilo. Toda aquela água que chover ali vai passar naquele ponto em vermelho lá onde está mais acumulado. Então todas essas são informações para a gente gerar sistematização, projetos de linha com um porquê, né? A gente tem um porquê do projeto final. Certo. E aí você me perguntou como que a gente ajuda o produtor. Hoje, dentro da Agrodigital Cerrado, nós temos três serviços, tá? O primeiro deles é sistematização de lavoura, tá? A gente utiliza aqueles dados bases que o Luiz comentou, né? De novo, nós, né, amigo produtor, nós só desenhamos uma linha de carreador, nós só realizamos um projeto se a gente tiver informações suficientes para tomar uma decisão, tá? Então, por isso que a gente fala da importância do voo do drone. Então, sempre a gente vai buscar primeiro gerar esses produtos iniciais para depois a gente entregar, realmente gerar valor para vocês com os serviços que nós temos dentro da empresa. Como eu comentei, nós temos o primeiro, que é sistematização de lavoura, e praticamente, pessoal, é a gente ajudar vocês a tomar a decisão da melhor maneira de como eu colocar uma curva na fazenda, da melhor maneira de como eu colocar um carreador, alocar um carreador, e como principalmente eu colocar dispositivos de conservação, que a gente vê na imagem que são alguns chamam de camaleões de entrada, né, Luiz?
de como a gente colocar, disponibilizar isso na sua lavoura para que a gente tenha, primeiro, um grande aproveitamento da água na lavoura, tá? Então, a gente até brinca, fala assim, ó, dispositivo de conservação você não aguenta comer um pão inteiro. Então, a gente fatia essa água durante essa jornada, porque o carreador é algo impermeável, né? É algo que não penetra água realmente, é a mesma coisa que fosse um asfalto, por exemplo, na lavoura. Então, a gente adiciona esses dispositivos de conservação para fazer com que essa água saia dessa região e entre o mais rápido para dentro da lavoura para ter um maior aproveitamento. Você perguntou como é que a gente ajuda os produtores, é dentro desses 3 serviços. E a gente tem o primeiro aqui, que é a sistematização de lavoura. Tá? A gente utiliza muito esse serviço, os produtores nos procuram, primeiro, né, para resolver alguns problemas de erosão que tem lá na fazenda, né, Luiz? E muitas vezes é causado pelo carreador, né? Acho que essa é a visão. E também a gente está tendo muita demanda em relação à abertura de áreas, né? Porque eu estou abrindo uma área, aí tem lá o carreador que a vaca passava. Será que é o melhor carreador que eu tenho que deixar? Onde o trator do sal passava, onde o cara ia fazer a bateção de sal lá no coxo, né? Então, as pessoas às vezes não planejam nessas aberturas de área e é um custo muito grande de montar um carreador, de estruturar uma curva. Então, a gente ajuda muito com esse serviço de realmente fazer a sistematização, que é o primeiro passo que o produtor tem, seja para conservar melhor o seu solo, ou seja para fazer uma abertura de área, tá? Então, esse é o primeiro produto que nós temos dentro da empresa. Depois desse produto também, a gente tem toda a parte de linhas de plantio e pulverização, né? Que é uma evolução da sistematização. Tem produtores que só procuram a gente e falam, não, eu quero só trabalhar a minha água na lavoura, fazer minha curva e tá tudo certo. Mas tem produtores que já têm uma demanda, né? Da gente planejar essa linha de plantio e pulverização, que é um segundo serviço, né, Luiz? Que é onde a gente desenha realmente aonde o trator vai passar no plantio e aonde o trator vai passar, onde o trator, o pulverizador vai passar no período de pulverização, tá? Esse é um serviço que hoje comumente o produtor vai lá na fazenda, o Luiz pode explicar um pouquinho mais isso, tira uma linha AB, mas a gente não sabe dizer se aquele alinhamento é o melhor, né, que se tem, né, Luiz? Sim. Então acaba que o produtor ele pode estar gerando, às vezes, um melhor rendimento na lavoura, né? O operador está ali, mas ele não está fazendo um alinhamento baseado em dados, ele está simplesmente fazendo um alinhamento. Né, Luiz? Acho que é essa grande diferença, sim, né? acontece muito isso. Igual você falou de estrada antiga que já existia, como linhas de plantio ou pulverização. Há um tempo atrás não existia tanta informação como hoje. A gente não conseguia fazer todos esses produtos com drone ou até com imagem de satélite para tomar uma decisão boa, no fim das contas. É difícil sugerir trocar uma estrada antiga de lugar. Tá lá compactada, já tá até funda, passando caminhão. Vou trocar a linha de pulverização de lugar também, para quê? Mas agora com todos esses dados a gente consegue com mais inteligência, vamos dizer assim, sugerir algo para o produtor. Eu acho que essa visão, assim, acho que cara, a gente fez muita abertura de área no Brasil, abriu muito mais por abrir, com a necessidade de ter maior produção. É aquilo, né, Luiz? Muitas vezes foi direcionado no caminho da vaca mesmo, tá? Onde é mais fácil passar, a vaca sempre passou. E muitas das vezes esse lugar fácil de passar é aquele lugar onde é o acúmulo de enxurrada. É onde tem essa dificuldade de manejo da água, né? Água da estrada. Desse manejo hídrico. Então, as linhas de plantio, além da gente continuar o trabalho da sistematização, que é ajudar a controlar essa água na fazenda, ter o melhor carreador, ter a melhor curva ali para fazer essa filtragem realmente do excesso de água da fazenda, esse trabalho das linhas de plantio é a continuação desse trabalho, tá? Então, quando essa água cai para dentro da lavoura, já tem uma linha direcionando, já tem um rastro da máquina que foi desenhado ali, né, dentro do projeto, que ajuda realmente a gente a conduzir e ter melhor essa distribuição hidráulica na fazenda, tá? Então, é um pouquinho que a gente tem de projetos de linhas de plantio. De novo, né, amigo produtor? O nosso foco é ajudar você lá a se planejar antecipadamente e ter uma linha que tenha a melhor produção na lavoura, tá? Esse sempre vai ser o nosso foco. Esse é o nosso caminho, é te dar uma linha inteligente, seja na Smart Line ou seja na linha de plantio, que vai te agregar e te dar maior produção.
tá? Ó, aí, você falou da Smart Line. Explica pra gente o que que é essa Smart Line, essas linhas inteligentes que vocês estão falando aí desde o início, tocando nesse assunto. Explica pra gente como que é isso. Esse é o nosso produto, a gente fala que é o carro-chefe, tá? Certo. Pra falar a verdade, Smart Line não é só uma linha inteligente. É um projeto, né, funcional da sua fazenda. Praticamente é um projeto hidráulico da sua fazenda, tá? A gente tenta enxergar a fazenda como se fosse um cara construindo uma cidade, como se fosse uma pessoa construindo um aeroporto, né? São projetos que já têm há muito tempo no mercado, né? Mas ele não era utilizado devido ao grande custo, né, Luiz? De obter imagem, de ter o MDT, de ter esses dados. E aí a gente passa a olhar a fazenda, né? Olhar a linha de plantio, a sistematização com outro olhar, né? O que a gente busca nesse projeto sempre, né? É ter uma maior conservação do solo e principalmente melhorias de rendimento. Só que o mais importante desse projeto é como é que a gente enxerga o comportamento da água na lavoura e através de linhas inteligentes, de uma sistematização inteligente, a gente consiga conduzir essa água de uma melhor maneira, tá? Então esse é o nosso foco. Smart Line é isso, é ter uma linha inteligente para te dar produção. E aí é te dar produção em cima do quê? De uma boa sistematização, de dispositivos inteligentes, né? De toda a parte de se aquela fazenda tem um acúmulo muito grande, o Luiz vai explicar um pouco disso também. Se tem um acúmulo de água muito grande, às vezes a gente precisa direcionar um canal, né? Então é um pouquinho do que a gente trabalha na Smart Line, né? E na imagem aqui a gente pode ver muito bem, né? Isso aqui é um exemplo de uma fazenda, tá? Aonde o lado esquerdo aqui um projeto convencional, né? Onde tem as curvas, onde sofreu com muita erosão, tá? Isso aqui, pessoal, esse verdinho no meio aqui, tá? Não é a Não é antes divisão. e depois, é Não é só um antes e risco. depois, é um risco no meio da fazenda, tá? Ali é um carreador que corta a fazenda. Mas, ó, nesse período teve muita chuva, tá? A gente não conseguiu implementar a fazenda inteira, porque não teve tempo hábil, tá? Era um projeto que seria implementado no outro ano, mas os danos que estavam sendo causados na fazenda, a gente falou, cara, o que der pra gente executar, a gente vai executar. Então a gente fez do lado ali direito o projeto, conseguiu executar, realizar o plantio, e aqui do lado esquerdo é onde não executou o plantio, que ainda estava somente o direcionamento dos canais, né? A gente quer voltar aqui, explicar com maior clareza como é que trabalha a Smart Line, como é que a gente faz isso, né? Eu até auto me convido a estar disponível para Vem. isso, tá? Mas é uma visão assim, né? De que a Smart Line realmente ajuda a resolver os problemas que você tem na fazenda, tá? Então aqui, ó, período chuvoso, lado esquerdo com curva. Cara, a erosão veio, arrebentou a fazenda e não tem o que fazer, é o que acontece, tá? A gente não consegue brigar contra a natureza, tá? Eu acho que isso também é de extrema importância, tá? O que a gente leva para vocês, nossos clientes, é que a gente tá numa fase tão grande, maluca de clima, que, cara, chove demais ou é seca, como estamos sofrendo esse ano. E a Smart Line tem esse princípio de ajudar nesses períodos a gente a controlar a água, a gente te fornecer uma linha inteligente que vai te dar maior produção, tá? Esse é o nosso foco. E aqui está um exemplo bem claro. Lado esquerdo, fazenda sem Smart Line, projeto convencional, somente linhas de plantio, que a gente também executa, né? E o lado ali direito, onde a gente tem, né, o projeto Smart Line, que não é um projeto só de linha, é um projeto inteligente da fazenda. Quando a gente fala Smart Line, é uma linha inteligente que eu vou te dar dinheiro, né, Luiz? Exatamente, é. É claro, essa imagem é muito claro isso. Erosão, problema atrás de problema. Tem erosão lá, aquele vício de escoamento. Você vai lá, arruma, vai chover e vai dar buraco no mesmo lugar. Querer tapar o buraco e continuar com o problema ali. Então, o Smart Line é o quê? É não ficar focado no efeito, né? E sim na causa. Encontrar a causa do problema da erosão e eliminar ela. Vamos dizer assim, eliminar o mal pela raiz. E achar a causa do problema. Onde está iniciando uma erosão? Será que é numa estrada que eu tenho lá em cima? Será que é uma água que vem lá do meu vizinho? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar uma estrada de lugar para acabar com o problema? Às vezes é. Às vezes é um terraço que está estourando, mas será que aquele terraço está bem dimensionado? Será que ele está da altura certa? Será que eu não teria que ter mais um? Ou será que tem muito terraço, eu não posso tirar? Como é que está a minha cobertura vegetal? Então é isso. Toda essa sistematização, igual o Rafael disse, mas é pensar na causa do problema. Ao invés de ficar batendo a cabeça, tampando buraco, tampando erosão, arrumando o terraço estourado.
é ir na causa do problema e resolver ela. A gente acostumou a lidar com efeito. Então você pode passar lá, passa no período da seca lá, tá o cara, uma máquina lá no meio da Isso. lavoura tampando Tampando. tampando um suco que abriu. Você viajar para o Rio Grande do Sul, para outras regiões, é normal, Paraná, Rio Grande do Sul, você passa lá no período da seca, né, pós-safrinha, tá lá o produtor dando uma gradeada onde teve um vício de água. Então a Smartline tem essa visão, né? A visão de te dar o melhor direcionamento, que vai te entregar rendimento, mas principalmente conservação de solo, né? Mas o que a gente quer no final é te dar produção, é isso, tá? E isso vai vir através de um projeto baseado em dados, baseado em informação, e não simplesmente ir lá tirar uma B ou projetar através de um carreador de uma imagem de satélite. Por isso que tem essa importância do voo do drone, tá? A gente pode dizer que ele ajuda na conservação do solo, a Smartline. Tem mais alguma coisa além de tudo isso daí? Nossa, ela ajuda em muita coisa. Eu vou falar de benefícios. Agora acho que é o momento da gente falar de benefícios. Acho que o primeiro benefício, né, da gente trabalhar Certo. com projetos e trabalhar com serviços de drone é realmente a gente entregar para o produtor um projeto que vai priorizar a conservação do solo, tá? Esse é Maravilha. o nosso principal objetivo. Aí você vai falar por que é o principal objetivo? Porque é o seguinte, na hora que a gente entrega um projeto que preserva a conservação do solo, nós estamos falando do seu maior bem, né? E o que ele vai passar para a geração. Com O cara certeza. passa a vida inteira plantando, colhendo, né? Trabalhando ali arduamente na lavoura, mas o seu maior bem, no final das contas, é o solo, entendeu? E a gente tenta ajudar o produtor a enxergar, né, esse solo como o seu maior bem, e aí os projetos de drone e outros projetos que a gente tem dentro da empresa vai ajudar ele a trabalhar em cima do seu maior bem, que é o solo. Então, a gente ajuda ele numa conservação de solo, tá? A gente ajuda ele a ter uma agilidade, né, Luiz, de logística, porque a gente Logística. projeta carreadores inteligentes. Então, imagine, pô, se eu projetar um carreador que possa me beneficiar com a logística, que possa me dar um traçado, onde eu possa ter uma melhoria de escoamento da lavoura, ou até mesmo uma melhoria realmente ali de agilidade de chegar onde é necessário na lavoura, a gente consegue realmente entregar essa melhoria de logística, tá? A gente tem, por exemplo, também, cara, quando a gente faz um projeto de Smart Line, um projeto de sistematização, nós estamos entregando para ele uma curva, um carreador. Ele não vai ficar todo ano lá fazendo conserto. A gente lembra que a gente falou que a gente divide o elefante? Antes da água causar algum dano na lavoura, a gente já jogou ela, já direcionou ela, né, Luiz? Exatamente. E É onde tem que ser tratado. Na onde ela causa. tem que ser tratada e faz com que a gente realmente tenha uma economia. O cara não precisa todo ano ficar gastando. Não. Depois que a água acumulou, a hora que chegou lá no vermelhinho, lembra das linhas Aham. lá? Já era, já perdeu a briga já. Não É. tem mais o que fazer. Então, se a gente parcelar ela desde o início, fica mais fácil de trabalhar. E eu acho que é uma visão assim também. Isso que eu falo de redução de custo, durante esses anos nossos aí de trabalho no mercado, chegou o momento que o custo do preparo de solo, dentro de grandes grupos do agro, o custo do reparo que a gente fala, que é lá voltar, reparar uma curva, reparar um carreador, estava passando a ser maior do que a área de preparo de solo realmente, né? Então, você ir lá tampar esses vícios, ir lá e fazer as correções, estava ficando mais caro. Então, a gente tem muito dessa redução dos custos, né? Outra coisa que é bem diferente quando a gente faz um projeto, e é um benefício gigante, é aprender a lidar com a água, e essa água passa a ser um benefício dentro do seu negócio. Em momentos que você tem seca, ou que você tem grandes chuvas, né? A gente consegue dar um direcionamento na água, que ela distribua melhor na sua lavoura, e você realmente retire ao máximo dessa lavoura. Não estamos falando só de lavoura de pivô, nós estamos falando de lavouras em gerais, tá? Então, quando dá aquela pancadona de chuva que o negócio cai para arrebentar, né, Luiz? A gente tem, né, o manejo hídrico da sua fazenda. É isso que a gente faz. A gente faz um projeto hidráulico da sua fazenda. Então, isso é um grande benefício. Acho que essa é a Certeza. grande diferença, um projeto hidráulico. E aí, quando a gente fala de projeto hidráulico, é lidar com essa água nos momentos que tá faltando, que vem aquela pancada de chuva e eu preciso distribuir porque tá previsto uma seca. Então, pô, a gente diminui essa questão, por exemplo, de veranico. Se eu distribuo melhor a água, eu tenho um potencial menor de ter um veranico nessa lavoura. E naqueles momentos, né, Luiz, principalmente com a Smart Line, que tem um excesso de chuva,
de 2 vezes por ano ali, né? Que dá aquela pancadona de 100 água que milímetros chega a em levar as 15 curvas ali, minutos. né, em 15 minutos. A gente tem esse benefício de poder direcionar essa água, seja por um canal, né? Igual tá aqui na imagem, seja por um direcionamento de uma app, né? Onde a gente conduza ela até essa app de uma maneira que ela não gere nenhum dano à app. A gente tem muito essa visão de momentos corretos utilizar a água e momentos corretos retirar essa água da lavoura para não causar um dano, tá? Então a gente tem toda essa parte. Tá. E será que isso, eu perguntando, tá? Isso ajuda a aumentar a eficiência produtiva de uma área, você trabalhando essa água? Eu, né, tendo uma visão geral disso aí, a gente trabalhando a água de forma correta, isso também pode ajudar ou não? Sim, isso que o Rafael falou assim, mais técnico falando, é aumentar o tempo de concentração da água da chuva, que é o quê? Aumentar o tempo dela dentro da lavoura. Tirar ela da estrada, que tá na estrada só para causar problema. Ela vai acumular num ponto mais baixo e vai estourar ali. Ali é uma causa de um problema, a maioria deles, a estrada. Então o Certo. negócio é tirar da estrada e aumentar o tempo dela dentro da lavoura. O tempo de concentração é a água começou aqui, quanto tempo ela vai levar para chegar no ponto de interesse lá. Então a ideia é essa, aumentar esse tempo de concentração. Não armazenar 100% a água, ela armazenada e correr o risco de estourar um terraço, por exemplo, e não infiltrar no solo, que acontece muito. Que é o O normal, né, terraço Luiz? de infiltração, mas a água não infiltra. E É. aí? Certo. Então ele não faz a função dele. Então é aumentar o tempo de concentração da água dentro da lavoura. Fazer com que ela percorra um caminho maior até chegar no leito natural da área. E essa é a visão do manejo hidráulico mesmo da fazenda, né? O que a gente quer, né, Luiz, não é concentrar, é realmente Dividir. distribuir, dividir o elefante ali, o pão, né? Distribuir no momento correto e resolver esses problemas de acúmulo mesmo, tá? Tem área aí que você passa, tem o tal da Lagoa do Pato, todo ano tá lá, entendeu? Já tem até traíra, que a gente brinca, tem até traíra e peixe, por quê? Porque era um terraço, às vezes, de infiltração, que o cara posicionou, às vezes posicionou num tamanho errôneo, tem o problema da água escorrendo no carreador, então direciona tudo ali para a curva, aí já leva sedimento, já entope esse terraço de infiltração. Não Então, infiltrar acho que água. essa é a visão. E aí, quando a gente fala que você comentou, pô, posso ganhar qual? Eficiência operacional também é um grande benefício que a gente traz para o produtor. Você Olha ter aí. um direcionamento, você ter uma linha, né, bem estruturada. A Smart Line, a maioria das vezes, né, Luiz? A maioria das vezes a gente consegue eliminar as curvas, tá? Acho que isso Olha, que é algo importante. Como eu tenho um projeto, eu tenho dados para tomar decisão, a gente constrói um projeto que é possível eliminar curvas. Então, cara, a gente reduz um monte, matações, aumenta o rendimento das máquinas, aumenta o rendimento do pulverizador, tá? E esse aumento de rendimento que a gente tem entregado para o produtor, e acho que isso é de extrema importância, e é uma dificuldade na agricultura, é principalmente a redução de janela de plantio, entendeu? nossa, olha, até isso. É porque se eu tenho um projeto Ó, eficiente, se eu tenho uma linha direcionada, e eu tô planejado, lembra 80-20, né, Luiz? Eu vou lá Lógico. executar, o meu papel é executar, já Sua planejei. janela é pequena. Como é que você vai conseguir executar nesse tempo sem planejamento? Né? Então, acho que é um grande Não. benefício de rendimento operacional. E isso vem em conjunto. Então, às vezes o cara investe mais numa plantadora com uma largura maior, porque a Uhum. gente elimina a curva. Isso afeta tudo, toda a parte de rendimento operacional, tá? Outra coisa também, acho que de benefício, né, Luiz, é qualidade do plantio. Por Com que certeza. qualidade? Como é que você colhe daquele lado ali? Não tem jeito. E a gente Ah, fala qualidade no plantio, que Colher o quê também, né? não tem Já nada para foi, tudo colher, né? buraqueira, já foi né? Já embora. foi embora. E aí, no É momento do duro. plantio, o cara não tá esquentando em ver direcionamento de linha. Cara, nós estamos dando um projeto inteligente para ele que ele vai realizar o plantio e ele vai gastar energia com outras coisas. Entupiu ali, deu um BO num Isso. canto. Ele não vai se preocupar de desviar da árvore, ele não vai se preocupar que tá chegando no final do carreador, porque o trator já vai avisar ele, entendeu? Ele não vai se preocupar de ficar levantando a plantadora ali na correria, porque não tem um desligamento do linha a linha. Então a gente ajuda com esse projeto realmente a melhorar toda essa qualidade de plantio, né, Luiz? Quer Exatamente. comentar um pouquinho sobre isso? Sim. Quando É você bem personalizado, né, vocês, sim, assim. sim, sim. Quando você falou de terraço, é bom lembrar, porque gera um pouco de medo, é um pouco de cultura também, terraço na fazenda. Depende da fazenda, depende da região. Mas quando você chega e só fala, lembra no início?
Ah, vamos tirar os terraços. Todo mundo assustado. Você é Ah. louco? Maluco? É. Vai piorar o problema. Não Como é que eu vou ver só... uma lavoura sem Então, terraço? Eu nem o imagino. terraço tá ajudando. É. Não é só ir lá e tirar terraço e beleza. O Rafael falou de tirar o terraço, mas tirar o terraço com direcionamento. A gente sabe por que que tá tirando o terraço. Ó, isso é Quando tá importante. tirando, o porquê e o que fazer. Você tirou o terraço, e aí? Pra onde que vai a água? Tem tudo isso. Não é só, tá, gente? Tira o terraço e vai Tá dar resolvendo certo. meu Não, problema. E vem não, chuva. não é só isso, não. Ah, Eu maravilha. acho que o Luiz dá uma ênfase boa disso. De novo, né, pessoal? Estamos baseados em dados. Estamos baseados em informação que é gerada com o voo do drone. E às vezes, né, Luiz? Às vezes nem tira terraço da fazenda. O cara nem É. compensa ter o gasto ali. Não, E a gente entende que a gente vai conseguir distribuir bem a água na fazenda, né? isso A não. gente nem recomenda, às vezes, retirar o terraço. E na hora de retirar também tem uma maneira inteligente de tirar, né? Eles não saem lá arrancando tudo Não. na época de chuva. Então, assim, acho que isso é importante também. Qualquer projeto que a gente entrega, seja do mais simples ao mais avançado como Smart Line, a gente está junto com o produtor. A gente está lá contigo no campo para executar, né? Tá lá com o seu operador da máquina de dizer, ó, essa é a melhor maneira. Mesmo que vai tudo projetado dentro do pendrive, que tá lá que o cara espeta na máquina, a gente tá junto, tá? A gente não vende um projeto, entrega o pendrive e vira as costas. A gente tá junto para acompanhar, para garantir o que a gente planejou, o produtor vai executar. E muitas vezes, por exemplo, o projeto Smart Line, né, que é o projeto mais avançado, a gente fica 3 anos lá com esse cara. Às vezes deu um canal lá, a gente vai projetar o canal, ele não vai retirar a curva no primeiro ano, a gente vai fazer uma maneira inteligente de distribuir a água antes da retirada do canal, né? Até a gente implementar isso, e de novo, eu quero me autoconvidar para vir falar só da Smart Line, mas da gente realmente entregar um projeto até o final, e querendo nisso, a gente passa o aprendizado também ali pro produtor, tá? Eu acho que um outro benefício, né, Luiz, também que é importante, quando a gente está falando de linhas de plantio, sair com algo planejado, é compactação de solo, né? Quer comentar um pouquinho, Luiz, sobre a parte de compactação? Sim, que assim, grande problema causador de erosão. Mas por quê? Porque aumentou a mecanização agrícola, né? Sim. Aumentou a necessidade de produzir mais rápido, a janela de plantio diminui, aumentou a compactação, aumentou a tecnologia, é mais máquina trafegando na área, aumenta a compactação. Com o projeto, você direciona o pneu da máquina ali, ela vai passar só naquele lugar. Várias operações, é plantio, a pulverização passando várias vezes no mesmo ciclo, aquilo ali compacta o solo, a água não infiltra, ela pode achar um vício ali no rastro do pulverizador, por exemplo, acontece muito. E a água vai embora, encontra aquele rastro ali e causa erosão no rastro do pulverizador. Coisa que parece besteira, mas no projeto a gente consegue prever isso. Talvez essa linha aqui seja mais comprida para o pulverizador. Mas ela tá de ponta cabeça, ela tá no sentido do fluxo hídrico. Pô, será que vale a pena correr o risco? Será que não vale a pena eu inclinar ela só um pouquinho? Que a água vai encontrar o rastro pulverizador e já vai sair, já vai entrar na lavoura de novo. É tudo pensado, planejado, tudo estruturado antes de falar, vamos tirar aqui, vamos pôr ali. Não. Maravilha. E aí, Isabel, só complementando do Luiz, quando a gente planeja, quando a gente trabalha com compactação de solo, trabalha com o que a gente fala de rastreabilidade, né? Usina de cana-de-açúcar já é normal isso, faz 10 anos já, tá? Então eles não plantam sem o piloto, não plantam sem o projeto, por quê? Porque as máquinas são extremamente pesadas, tem uma cultura viva, que a gente atende muito a usinas também, tem uma cultura viva que é a cana-de-açúcar, ele não pode pisar com o equipamento, né? Certo. E aí, se ele pisar e compactar, somente porque ele colhe, praticamente a usina colhe o ano inteiro, às vezes até final do ano, que é um período de chuva, cara, no ano ele toma uma paulada lá de 30% de perda, entendeu? E também ajuda a fazer, às vezes, o preparo já localizado. Então, se eu tenho um rastro, se eu sei onde passa, eu consigo medir a compactação na lavoura, aonde eu passo e onde eu não passo, e fazer até um preparo localizado, tá? E eu acho que é isso que a gente busca, tá? Acho que a gente está numa fase, de novo, né, comentando sobre as dificuldades climáticas, mas o que a gente quer no final da história é realmente entregar para o nosso cliente. Vou tomar uma aguinha aqui que deu uma azedada aqui. Boca seca, fala. Fala demais. E aí, para complementar isso, Isa, o que a gente deseja realmente, né? Seja nesse projeto, seja em outros projetos, é que você, produtor, tenha lá na frente um solo com boa resiliência. Para que tenha um solo com uma boa resiliência, a gente precisa ter
né? Um projeto hidráulico da sua fazenda. Precisamos conduzir bem, às vezes, a fertilidade da sua fazenda. Então, a gente tem esse foco de um solo com resiliência, que o solo com resiliência vai te entregar produtividade, tá? Toda essa Maravilha. parte de mudanças climáticas que a gente via a cada 10 anos, a 15 anos, tá reduzindo, tá acontecendo em 5, daqui a pouco tá acontecendo em 3. E o que a gente enxerga com os projetos de drone é te dar um solo resiliente, né? Através de um projeto hidráulico da sua fazenda e fazer no final que você tenha produtividade. Então, essa é a grande questão da Smart Line. Essa é a grande questão dos projetos que nós fazemos. É ter um projeto inteligente que vai te ajudar a ter resiliência e aumentar a sua produção, tá? Esse é o Maravilha. nosso foco. Nossa, muito obrigada por esse banho de conhecimento aqui. Vamos lá, eu pedi para vocês trazerem alguns exemplos, né, para me entender um pouco melhor desse assunto. Puder comentar pra gente, Luiz, o que é esse monte de linha aí colorida e tem linha grande, pequena? Esse foi um projeto, não foi Smart Line, mas mesmo assim teve muito benefício. Um projeto de soja convencional, a gente consegue ver que está em nível, seguindo exatamente os terraços. Mas o que acontecia aí? Tinha uma plantadora menor e duas plantadores maiores. Ou seja, você tem mais rendimento com a plantadora com mais linhas. Então, com o projeto, a gente consegue dividir. Conseguirem perceber, próximo aos terraços, onde tem desponte, né? Onde tem manobra, remate. A gente projetou para que a plantadora menor plantasse. É mais fácil para ela manobrar ali na bacia de uma curva, fazer muitas manobras, né? Vai e volta, um tiro curto. E deixou os tiros mais longos para a plantadora maior. Então já é uma ajuda, assim, você já direciona a plantadora pequena lá, depois você vem com a grande fazendo as linhas de fora a fora. Então a gente fez com que a plantadora grande não manobrasse dentro da área, só nos carreadores já existentes. Então ela não precisava se preocupar em manobrar ali dentro, no pé de uma curva, nas costas de uma curva. Isso já ajudou muito em rendimento. Planejamento, porque uma já ia num talhão, a outra já conseguia pegar em outro, eles já se orientavam lá em campo. Com isso também a gente conseguiu fazer, além do projeto, de ter tudo, toda a logística, a gente conseguiu entrar de novo na janela de plantio, que o Rafael comentou, e estava muito apertado esse ano, a chuva demorou para acontecer esse ano, o produtor segurou para plantar, porque não chovia. Ele estava aguardando a chuva. Choveu em dezembro, lá pro dia 10 de dezembro, que foi dar uma chuva boa, e ele segurando, mas ele estava preparado. Ou seja, a janela de plantio dele fechou e abriu um monte de vez. Mas ele estava preparado, as máquinas estavam prontas, o projeto pronto. A gente fez também um estudo de logística de insumos. Quantas sementes você vai usar por plantadora e por talhão? Como aí tem 2 tipos de plantadora, quanto você vai usar de fertilizante por plantadora e por talhão? Para ele se planejar, quantos bags eu tenho que levar lá no talhão. Hoje eu vou plantar um talhão de tantos hectares, então eu vou levar tantos bags, vou fazer tantas viagens com o meu caminhão para não ficar a mais nem a menos lá no campo, né? Então ele se planejou com tudo isso aí. Ele teve uma janela muito curta de plantio, mas ele conseguiu porque estava tudo pronto, estava tudo planejado. Literalmente, ele se preparou, ele ficou esperando a chuva, ficou lá todo mundo parado, tudo pronto. Operador, trator, plantadora, tudo calibrado, projeto inserido, testado, e ele esperando a chuva. Choveu, ele plantou rapidinho, terminou, deu tudo certo. Olha que É. interessante. E acho que o Luiz destaca muito bem isso, né? A gente começa a ter, dentro dos projetos de drones, né, essas necessidades que o produtor cria e traz para a gente no dia a dia. A gente vai implementando isso durante a jornada. Então, né, alocar uma plantadora correta no local correto para ela ter maior rendimento e volta aquilo, né, de eficiência operacional. Essa questão de logística, pô, levar o adubo, a quantidade correta, no talhão correto. A gente sabe o tanto que é dor de cabeça isso pro produtor lá na linha de frente, né? Redução do número de manobras. Pô, eu manobrar. Às vezes esse produtor, cara, o cara tinha 3 plantadoras pequenas, ele pode investir numa plantadora maior, porque ele se planejou. Ele pode investir numa plantadora maior que vai fazer esses tiros mais longos e deixa 2 ali pequenininhas de reserva para executar os despontes. Então a gente começa a trazer para o produtor uma visão diferente também de negócio, de operação, entendeu? Então todo dia que a gente faz uma visita num novo cliente, sempre aparece essa nova necessidade, né? E eu acho que isso é um grande foco que a gente tenta sempre ajudar o cliente, né? A entender a necessidade dele e a gente ajudar dentro das informações
e aí não são aquelas informações primárias, né, Luiz? Aqui eu já tenho a linha de plantio, rendimento, número de manobras, né? Quanto tempo que o cara Comprimento de linha, executa uma manobra, a gente quanto consegue tempo. simular tempo disso. Então a gente ajuda ele realmente em cima de novos dados que foram gerados através de um projeto a tomar novas decisões. Então a gente está junto Olha. com o cliente nesse sentido, tá? Sempre ouvir, entender se a gente tem dado o suficiente para transformar isso numa informação para ajudar ele lá na operação no dia a dia. Certo, acho que tem mais uma, né? Mais um exemplo aí. Ah, o da Smart Line. Esse é legal, né, Luiz? Sim, um projeto que É a mesma participei. área ou não? É o mesmo talhão, a Ó, mesma área. Foi um projeto que eu participei da equipe, né, na época. Era uma área incrível. cheia de problema, de erosão, dá pra ver ali do lado esquerdo. Terraço, carreador. Carreador mal alocado, vocês conseguem ver que mudou alguma coisinha ali naquele carreador lá em cima. Olha a diferença. Nesse caso, a gente conseguiu, foi possível eliminar os terraços. O problema dessa área aí era estrada mal alocada e terraço causando erosão. Ó, todo ano, a mesma coisa que eu falei, causa e efeito. Ia lá, arrumava o terraço, ele enchia de água. Se sempre vai na imagem do Google, ele tá cheio d'água. Não infiltra, chove de novo, ele tá cheio, estoura. certo. Então, nesse caso, todos esses estudos foram feitos com toda a equipe que participou. A gente conseguiu fazer um projeto legal nessa área. E tirou os terraços, eliminou, conseguimos direcionar a água dos carreadores, aumentar o tempo de concentração da água dentro da área e direcionar ela para o lugar correto, de forma segura. É. Então, não precisa nem medir nada. Você já fala que a produção ali vai ser muito maior do que aqui, não é? Ali tá tudo emburacado, Então, né? Acho que esse é o grande diferencial. Isso é um projeto É. de Smart Line, realmente. É claro que às vezes a gente faz um projeto convencional, né, Luiz? E a gente usa a inteligência da Smart Line para construir esse projeto, não é tá? porque tem terraço que a gente não consegue fazer algo inteligente. É um projeto melhorar. E essa acho que é a visão, né? Cara, nada melhor do que, né, fatos ali, ó. Então, ali a imagem diz, né? Erosão, água vindo dos carreadores, perdendo ali a quantidade de manobras e matação, né, Luiz, ali no meio dessa fazenda. E aqui do lado direito, pessoal, é o projeto em si executado, carreadores bem alocados, água sendo trazida para dentro da lavoura, né? A gente não tem mais o problema da erosão. Pessoal, a gente vai lá e resolve o seu problema, tá? Quando o produtor vem pra gente e isso fala assim, aí. pô, mas como é que é esse projeto? Qual que é a melhor área que você gosta, Luiz? Aqui tem mais problema, gente. A gente não vai lá resolver a área que é plana, que não tem erosão. Isso não é o nosso negócio. O nosso negócio é ajudar você, amigo produtor, a realmente ir lá, né, nessas áreas que você tá perdendo dinheiro e através desse projeto a gente fazer você ganhar dinheiro, tá? A gente vê Certo. muito disso. A gente vê... a gente chega e brinca até com o produtor, fala, ó, não me dá a área mais fácil, me dá a mais difícil. Porque se eu resolver a mais difícil, a mais fácil a gente faz com o pé nas costas. Então pode ficar tranquilo nesse sentido. Mas esse projeto a linha inteligente, projeto completo, Smart Line, é trazer isso para vocês, pessoal. Visualmente ali, as linhas de plantio, ali é um plantio de cana-de-açúcar, mas problemas resolvidos, isso é importante, né, Luiz? Pro resto da vida, Pro resto da vida. tá? Pro resto da vida. É o projeto mais moderno e mais inteligente que se tem hoje no mercado. Tá? Imagina a manutenção numa estrada daquela esquerda ali e naquela ali. Dá pra até ver onde ela saiu ali, né? Mas imagina o custo da manutenção numa estrada dessa. Ou até numa que existia ali em nível. É muito maior do que essa nova. Tem manutenção anual? Tem, só que é mínima, é pequena. A gente até brinca assim, ó. Esse tipo de projeto. Lembra quando a gente é produtor também? Sou produtor lá no interior do estado de São Paulo. Quando dá aquela chuvona que você nem dorme. Fala, meu Deus do céu. E Lá agora, vem. o que vai ser minha lavoura? Quando a gente faz um projeto desse, a gente até brinca com o produtor. Ó, vai lá quando tá chovendo que você vai ver o resultado. Vai ver funcionando. Ver funcionando, ver a água indo pro local correto, vendo a água sendo direcionada. Às vezes alguma melhoria que tem que fazer que passou despercebida no projeto. Então a gente até brinca, fala, ó, monta na caminhonete e vai lá pra lavoura pra você ver isso funcionando, pra você ver essa distribuição da água. Então o produtor dorme muito mais tranquilo nesse sentido com um projeto desse do que quando dá aquela pancadona de chuva, tá? Mas é isso que a gente quer, pessoal. A gente quer um solo mais resiliente, um controle ali da água, né? Eu falo controle, é uma melhor distribuição, porque a gente não pode ficar brigando com a natureza, entendeu? Então é um pouquinho do que a gente faz. Essa é a grande diferença. É só olhar lado esquerdo e lado direito. Esse é um projeto
de Smart Line, tá? Interessante. É que nem os antigos falam, né? A água não tem cabelo pra você segurar, É, né? E é não, isso. ela vai Você tem descer do que. mesmo jeito. Tem que É, saber trabalhar junto com ela, não tem que tá. contra. Isso, interessante. Agora chegou a hora que eu mais gosto aqui no nosso podcast. É saber de quem tá no dia a dia, no campo, das tendências e inovações que vocês veem aí no dia a dia, conversa com o produtor, atualidade. É, acho que eu posso puxar esse assunto aqui. Ó, em termos de tecnologia, eu vou refrisar aqui, tá? A gente tem um projeto mais moderno de conservação do solo do mercado e direcionamento de linhas, tá? Que é a Smart Line. Esse é um projeto que a gente estudou muito durante vários anos, né, Luiz? E assim, a gente falar de tendência de mercado é que a gente passa por uma tendência de mercado de começar a olhar a lavoura de forma diferente, tá? Aí sobre agricultura de precisão e digital, cara, a gente está no momento, a gente fala que é o próximo passo do produtor. Isso que a gente faz na Smart Line de tomar decisão em cima de dados, o produtor está passando por isso nesse momento, tá? Que aí é dados de solo, dados de clima, dados relacionado a toda a parte da lavoura em si, né? De pragas, doenças. Então a gente vê uma evolução muito grande da agricultura digital e agricultura de precisão. E isso muito mais uma democratização mesmo, tá? Seja Interessante. do pequeno, do médio ou do grande, acessar essas tecnologias, né? Ter esses produtos, esses serviços ali na linha de frente. Então, acho que é uma grande tendência que a gente está tendo de mercado, tá? Quer complementar um pouco, Luiz, sobre isso? Tranquilo? Hum. Outra coisa também que a gente vê muito é a parte de sustentabilidade. Isso muito ligado a grandes projetos, por exemplo, projetos de carbonos, né? Eu participei aí dos últimos 3 anos aí de grandes projetos de carbono aqui no Brasil. O carbono é uma maneira de medir a qualidade e a saúde do seu solo, né? Além de gerar um crédito ali no final, mas é a maneira de olhar a lavoura de uma maneira mais sustentável, né? E o carbono, a matéria orgânica em si no solo, é algo que a gente enxerga como um grande benefício para a agricultura. E a gente sabe que se o produtor estiver conduzindo a lavoura de uma maneira correta, rotação de cultura muitas vezes, né? Trabalhar palhada, trabalhar um manejo diferenciado, a gente enxerga que os projetos de carbono, toda a parte de sustentabilidade é o que está pegando esse próximo evento, tá? O que a gente sempre comenta a gente começou com o AP, depois evoluiu lá para fertilidade de solo, né, que é agricultura de precisão, fertilidade de solo e nutrição. Agora nós estamos na febre do carbono, crédito de carbono, onde você vai só fala desse evento, né? A gente vai passar por uma fase de manejo hidráulico, que é o Smart Line, é como que a gente olha realmente a água na lavoura, como é que a gente distribui, porque é um bem escasso, querendo ou não, essas mudanças climáticas tá fazendo o produtor enxergar isso de uma maneira diferente, né? E aí toda essa questão realmente de uma agricultura sustentável junto com os projetos. Acho que a gente tem essa visão e o que a gente enxerga, né, Luiz, é que a gente faz parte disso. Acho que o Smart Line é onde a gente ajuda o produtor a ter realmente o uso ali da sua capacidade hidráulica da fazenda, tá? Maravilha, incrível tudo isso. E quais os desafios que você vê, vocês, né? Veem aí o produtor no dia a dia dele enfrentando. Acho que é muito interessante a gente falar para os nossos ouvintes o dia a dia do produtor. O que aí tá pegando? Vocês veem. Uai, eu acho que posso começar aqui, né, Luiz? Acho que assim, ó, em relação ao nosso serviço, tá? Produtor, médio e pequeno produtor, ele não vai conseguir executar uma Smart Line, uma linha de plantio dentro da fazenda dele. Tem um custo muito caro de equipamento. É igual a gente comentou, um drone aí, cara, estamos falando de 100 mil, né, Luiz? Vai Um software iniciando o aí, drone. sem citar nomes, um software, 50 conto, 70 conto para processar um horto mosaico, Uhum. né? É um investimento muito alto para um projeto que ele vai fazer, a gente fazer um Smart Line para ele só vai mudar esse projeto quando ele mudar a frota dele, as plantadoras. Ele não vai nem precisar refazer o voo, ele vai precisar fazer o projeto de linha, né? Mas é um custo muito alto de equipamento menos de software, né, Luiz? Sim, é muito alto o custo. Esse acho que é o primeiro
limitante aí. Acho que é o principal desafio, né? Um Sim. dos É, principais. O segundo é Tecnologia é, conhecimento, né, cara, Leis? conhecimento. Não é simples, vamos dizer assim. É complexo fazer um projeto desse. É um processo, né? Não é. Vou lá no Google, pego a imagem do Google Earth e desenho umas linhas lá. Em desnível, não sei. Não, não é assim. É bem complexo. O processo é longo, envolve uma equipe, envolve o produtor que está adquirindo o projeto, envolve toda a nossa equipe que participa do projeto. É algo complexo. é. Não é E da noite pro dia que. consegue executar, né, É, Leis? É que nem sim. vocês falaram, né? Vocês não tiram só a curva por tirar, Não, não tiram o terraço por tirar, não. enfim. Não é nada disso, é tudo planejado, Tem um estudo, tem tudo. um tempo É, longo para interessante. estudar, fazer e implantar o projeto. E eu acho que essa visão de conhecimento, né? De passar esse conhecimento pro produtor também Também é é um de extrema processo importância, que é um longo. processo longo, né, Mudar a Leis? cultura, talvez, É. dele, que não era essa, é difícil você, né, colocar isso Fala pra ele, não, a gente pode retirar suas curvas, podemos tentar verificar se podemos retirar suas curvas. Cara, a gente vai contra o que tá na cabeça do produtor, sabe? Que toda hora que eu abro uma fazenda, eu coloco uma curva. A gente vai lá e fala, ó, pega um pouquinho desse seu pensamento que você sempre teve, coloca ele de cantinho um pouco e começa a ouvir um pouco a gente. E aí os resultados durante essa jornada, né? E a gente não vai simplesmente entregar um projeto, a gente tem uma consultoria para implementação desse projeto, a gente acompanha ali o produtor, a gente transmite esse conhecimento para a equipe, para as pessoas. Então, eu acho que que é um grande desafio aí na linha de frente, entendeu? E outro desafio também cara, é como gerir, como construir um projeto que realmente vai te dar retorno, tá? Como o Luiz comentou, não é simplesmente desenhar uma linha. A gente não entrega nenhum projeto que só te entrega uma linha. Se você quiser uma linha, vai lá para a concorrência, vai para outro canto, tá? A gente quer entregar um projeto que te dê retorno. Então a gente é muito criterioso e acho que isso é um grande desafio, né, do produtor entender a qualidade dos serviços que nós prestamos. E eu acho que isso é um grande diferencial nosso e é um grande desafio lá na linha de frente, né? O que a gente sempre brinca, produzir mais com menos. É isso que a gente quer, entendeu? Então, os projetos de drone, toda essa parte de aumentar a eficiência operacional, né, ajudar ele a produzir mais, é realmente com que a gente faça com essa frase que é padrão, né? Produtor no dia a dia, eu quero produzir mais com menos, eu quero uma produção vertical na minha lavoura e não mais abrir terras. Então, a gente tem essa visão, a gente ajuda vocês a seguir esse caminho, né? E uma coisa que está pesando muito é a responsabilidade ambiental, tá? Acho que o produtor já está tendo essa mudança de pensamento, né? Querendo ou não, às vezes a mídia traz isso de uma maneira diferente, que o produtor degrada, que o produtor abre área por abrir, porque tem que plantar. Mas eu acho que essa responsabilidade ambiental, acho que é o maior desafio, né, Luiz? O produtor está Exatamente. enfrentando, né? Produzir mais em menos, sem aumentar a área, É, reduzir custo, produzindo mais aonde você já tem ali. Como que se faz isso? Com tecnologia. é. Essa acho que é a resposta para isso, é E, tecnologia. e a visão da sustentabilidade, de aproveitar a água na fazenda, não precisar, às vezes, sofrer com erosões, né? Perder o seu maior bem, que é o solo, né? Acho que isso é relacionado à sustentabilidade e tem toda essa visão. Se você ficar ouvindo hoje programa de TV, eu assisto todo dia de manhã, é um programa que eu gosto muito aqui do estado do Goiás, né? E o que a gente sempre ouve é, cara, precisamos produzir de maneira sustentável, né? A nossa soja, o nosso milho, vai chegar um momento, se a gente não tiver produzindo de maneira sustentável, se a gente não apresentar essa maneira sustentável para os bancos, para quem compra a nossa soja lá fora, a gente vai ser cobrado. Então, nada melhor do que projetos, planejamento, né, tecnologia, igual o Luiz comentou, para a gente produzir de maneira sustentável. Tudo que a gente planeja, a gente tem uma visão melhor do que a gente pode ajudar na sustentabilidade, tá? E a sustentabilidade é isso, produzir mais com Sim. menos, né? Usar menos insumo, usar menos Uhum. recurso De para forma realmente ter um retorno financeiro, retorno financeiro. que sustentabilidade está totalmente ligado, né, Tá, Luiz? sim. O que a gente quer, né? O que você, meu amigo produtor, quer é rentabilidade. E os projetos te ajudam você a alcançar essa rentabilidade. Maravilha. Incrível tudo isso, né, cara? Como a Smartline ajuda, tudo.
Então a gente viu aqui, entendeu um pouco sobre o drone, a diferença, né? A gente ouve falar de Vant, drone, que é isso, que é aquilo, os dados que isso é gerado, como, né? Como que é feito esses projetos. Os nossos amigos aqui explicaram um pouquinho. Não esquece de ver desde o início isso daí, se você tá pegando um pedacinho, hein? Vai estar lá no YouTube. Enfim. E eu queria ver com vocês se vocês querem falar aí alguma coisa pra gente dar uma finalizada, que nós já falamos bastante, né? E aí, Luiz, o que você deixa aí de recado pro nosso amigo produtor? Olha, isso que o Rafael falou, deixou pra falar no final, é extremamente importante. Você vai investir em algo que você quer retorno. Seja você, produtor, seja o banco que está fazendo o financiamento, seja quem vai comprar o produto lá fora. Se você tem um planejamento, fica mais claro para todos que estão no processo. O que você vai ter do início ao fim, o que você espera receber no final. Tem problema climático, tem vários outros problemas, mas se você tem planejado, fica mais claro para todos. E, de novo, eu também sempre gosto de falar da relação causa e efeito. No sentido de sustentabilidade, de perda de solo, de aumento de produção. É tratar do problema na causa, não no efeito, que não resolve. É a estrada que está no local errado, vai ter que ser feito um investimento, talvez no início vai ter que ser feito um investimento maior para tirar uma estrada de um lugar, vai ter que envolver documentação às vezes, mas se a causa do seu problema é aquela, vale a pena olhar com mais detalhe para isso. Né? Às vezes é a água de um vizinho, você precisa tratar dela, às vezes precisa conversar com o vizinho, precisa mudar alguma coisa ali na estrutura da sua fazenda, às vezes mudar um terraço de lugar, às vezes tirar só alguns terraços lá no fundo que estão causando problemas. Então é isso, sempre olhar a causa do problema. Acho que o Luiz cita isso da causa, vamos parar de gastar dinheiro no efeito, e praticamente é isso que acontece na lavoura, né? Entampar uma erosão e arrumar uma estrada. Vamos parar de gastar de dinheiro no efeito e realmente lá, né, Luiz, investir na causa, se planejar para a gente ter realmente uma melhoria de produção, tá? Uma coisa que eu sempre deixo claro para os nossos clientes, né? E falando com todos aqui, né? É assim, né, pessoal? A gente não adianta a gente querer brigar contra a natureza. A gente só vai tomar paulada na cabeça de brigar com a natureza. Os nossos projetos, né, de sistematização, de linhas de plantio, né, todos os projetos da Smart Line, principalmente, é para que a gente foque em se adaptar à natureza. Tá? A gente não quer brigar, a gente vai se adaptar. Ela está nos fornecendo a água, está nos fornecendo o solo, está ali fornecendo toda a parte do clima, né? Pô, cara, como que a gente se adapta? Então, a gente está fazendo, acho que essa difusão da Smart Line, de levar um projeto mais inteligente para a linha de frente, é para a gente ajudar você aqui, né, produtor, né, agricultor, a se adaptar à natureza. Acho que essa é uma grande diferença. E ainda mais a se adaptar agora, nesse momento que a gente está sofrendo, né, com os danos aí das mudanças Sim, com climáticas, certeza. né? Um ano chove demais, é El Ninho, depois é Laninha, e um ano não produz, o outro também não produz porque choveu demais. Então, assim, a gente se adaptar a essa necessidade nova, se adaptar ao que a natureza está nos oferecendo, acho que é um grande diferencial, tá? Então, acho que eu dou essa ênfase aqui. Produtor, se você quer se adaptar à natureza, se você quer uma linha inteligente, um projeto inteligente que vai te entregar resiliência de solo e toda a parte de sistematização ali da lavoura, né, linhas de plantio, e te entregar a produção no final, pode vir com a gente que a gente te ajuda a entender esse caminho, né? Te ajuda a guiar por esse caminho para que realmente lá na frente você possa produzir mais, tá? E onde a gente encontra você? Então, a Agrodigital Cerrado, né? Ela fica aqui em Goiânia, mas a gente atende todo o Cerrado brasileiro, né? A gente iniciou os nossos projetos no estado de São Paulo. Hoje a gente está atendendo mais o Cerrado. A gente fica aqui em Goiânia. Nós temos o nosso site, tá? Que é www.agrodigitalcerrado.com.br, né? Temos todas as nossas redes sociais aí, que é hashtag Agrodigital Cerrado. Onde você pesquisar, você vai encontrar dentro do TikTok nós estamos, né? É TikTok, é Instagram, Moderno. YouTube, tá? Tudo isso que a gente tem de gravação, de como que faz um projeto, lives que a gente grava, né? Projeto, entrega de projetos, isso tudo tá lá nas nossas redes sociais.
Então, quem quiser ver Maravilha. mais um pouquinho aí sobre as nossas redes sociais, pode entrar em contato com a gente, né? Pelo nosso site, pelo telefone. O site já direciona lá pelo link do WhatsApp, então podem ficar tranquilos nesse sentido. Maravilha, isso aí. E Luiz, como que é as suas redes sociais para o povo ver o seu dia a dia, você trabalhando? Geocoder Agro. Tem o Instagram e também tem o meu. Podem me seguir lá no meu Instagram pessoal, Luiz Amprônio. Podem dar uma procurada lá que eu tô lá. Também posto coisa interessante lá no Instagram, mas no da Geocoder Agro. Isso aí, gente. Então, gostaria de agradecer a todas as pessoas que ficaram nos ouvindo até aqui, até o final. E até a próxima, gente. Logo, logo estaremos aí. Agrodigital Cerrado. Transformando processos e pessoas mais digitais.